Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial, Diogo da Luz. Diogo, seja muito bem-vindo hoje no nosso programa Contrato Social. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você para conversar sobre assuntos importantes. Contextualizando aqui, Diogo da Luz, ele é empresário com trajetória marcada pela versatilidade. Ele já atuou como administrador, produtor rural e piloto de linha aérea. Diogo, o que você pode contar um pouquinho dessa sua trajetória e o que você vê hoje com essas dinâmicas e esses novos desafios da economia brasileira frente a essa guerra tarifária Brasil-Estados Unidos e essas mudanças que a gente percebe das empresas brasileiras, né? A gente vê que agora grandes empresas brasileiras têm dificuldade em ingressar em mercados, novos mercados, e agora com essa questão do tarifaço Trump. Bom, o Brasil sempre foi o país do voo de galinha, né? O chamado país do futuro, a promessa, um país cheio de riquezas, aquela coisa, mas riqueza embaixo da terra não tem valor nenhum, né? E se a gente pegar muitos países que não têm riquezas minerais, mas têm trabalho intenso, o Japão talvez seja um dos melhores exemplos, a gente vê que uma população intensa como aquela pode produzir riqueza sem ter os minerais. Então o Brasil fica nessas promessas e talvez até se aproveite um pouco, digo, o Estado brasileiro se aproveita um pouco dessa questão de ter tanta facilidade de produzir riqueza que taxa muito, cobra muito, suga muito e não deixa o país crescer. Se soltasse as rédeas, o voo não seria de galinha, talvez fosse de gavião ou muito gavião, mais, né? De águia. Exato. De águia ou até mesmo de um grande avião. E Diogo, como é que você vê, se a gente pegar toda essa evolução do Brasil, a gente vê que o Brasil, o agronegócio brasileiro também é uma força motriz do país. E o que você vê dessa questão, como é que ele impacta esse tarifaço para a exportação brasileira, especialmente para os produtos americanos, né? Você vê que o americano ele consome muito café brasileiro. Ele consome o suco de laranja. Como é que isso no dia a dia vai ser afetado, essas relações econômicas? Como é que você também enxerga a população americana frente a esses novos desafios? E como que nós do setor produtivo, podemos atuar para minimizar esses impactos globais? Bom, vamos lá, tentar dividir. Essa pergunta é extensa, a gente podia ficar uma hora falando aí, mas, em primeiro lugar, eu sou contra qualquer tipo de barreira ao comércio, porque aumentar a tarifa é uma forma de impor uma barreira, sabe? É como uma corrida de obstáculos. Quanto mais obstáculos você coloca, mais lenta vai ser a corrida do atleta, né? E aqui é a mesma coisa. Então, qualquer país que cria alguma dificuldade ao comércio, ele está penalizando não só a sua população, como todos os demais do mundo que é menos giro de negócios, menos giro de dinheiro e menos crescimento da economia. Então, nesse ponto, eu sou, em princípio, contra. Agora, a minha impressão é que tem muito mais espuma do que a realidade nessa discussão. O próprio Trump, ele é um tanto de bravatas, de barulhos, não sei o que, de ameaças, e muitas vezes não chega no final. Nesse caso, tudo indica que vem a tarifa mesmo na sexta-feira, dia 1º, porque pode ser que, entre outras coisas, ele queira usar o Brasil como bode expiatório, como exemplo. Mas quem me parece que perde mais num primeiro momento? Os próprios americanos. Aí você vai me dizer, não, mas se os americanos compram 2% de tudo que eles importam dos Estados Unidos e o Brasil compra 18% ou 16% daquilo que ele importa dos Estados Unidos, então a gente pode imaginar que o peso é maior para eles. Mas nós temos uma dependência de medicamentos, de algumas outras coisas que nós podemos não taxar. De coisas tecnológicas, de semicondutores, se nós não taxarmos, não fica mais caro para nós. Tá? E de outro lado, se os Estados Unidos mantiverem a taxação, por exemplo, do café, que é um produto importante de exportação, como você falou. Os Estados Unidos são o maior consumidor de café, 20 milhões de sacas e 8 a 9 exportadas do Brasil para lá. Quase metade. E o Brasil é o grande produtor,
principalmente, Thomas, do café de mais qualidade. Tá. Não quero dizer que é o melhor café do mundo, entrar nessa discussão, senão fica aquela briga de paixões. Mas você tem café arábica, que é um café de mais qualidade, com menos cafeína, e o café robusta, ou conilon, que tem mais cafeína, tem mais que o dobro da cafeína do arábica. É o café que é produzido pelo Vietnã, por muitos asiáticos, por boa parte da África. O Brasil é o maior produtor do mundo e de café arábica. Qualquer empresa que queira fazer um café de qualidade precisa do café brasileiro, especialmente grande quanto os Estados Unidos. E ainda, a gente está no momento de uma certa escassez de café, tanto que o preço subiu bastante. Na semana do 9 de julho, que veio o anúncio dos preços, o café subiu um pouquinho de preço nas bolsas. Agora ele caiu porque nós estamos no meio da safra, é uma safra que já vem se desenvolvendo com previsão de redução do preço, porque vai entrando mais café para venda. Então não é essa taxação. Suco de laranja. O Brasil também é o maior produtor. Os Estados Unidos consomem muito suco de laranja. Se eles não comprarem da gente, eles vão comprar do Marrocos, ou da própria China, ou sei lá de quem. E outros países, seja da Europa ou seja da Ásia, vão precisar do nosso suco de laranja. Sim. Então se resolve. Você está dizendo que o Brasil poderia exportar para outros mercados. Para outros mercados. As commodities são muito fáceis de resolver. Né? Aí os Estados Unidos importam bastante petróleo cru do Brasil. Tá. Também ele vai substituir comprando petróleo, não vai ser do Irã nem da Rússia, imagino, mas comprando petróleo da Noruega, sei lá de onde, da própria Venezuela, para completar a sua necessidade. Embora os Estados Unidos seja o maior produtor de petróleo do mundo, eles precisam comprar ainda. E eles vão comprar de alguém e o Brasil vai vender para esse outro. Então, commodity, acho que é tranquilo. Aço e alumínio, vamos perder um pouco. Gerdau vai ser uma empresa que vai perder. Sim. Aí eu acho que não tem muita saída, vai ter uma perda até conseguir recolocar. Tudo isso que eu estou falando, vale deixar um parênteses. Num primeiro momento, dá um tropeço geral. Tá? Porque tem café no porto, tem laranja no porto, tem aço no porto que não foi embarcado na dúvida. E aí, o que vai fazer com esse aço? Vai ficar pagando armazenagem no porto? Não. Até resolver esse tropeço é um pouquinho mais complicado, mas depois se ajeita. Aí você tem a Embraer. É importantíssimo, porque ela tem coisa de perto de 8 bilhões em carteira de vendas para os Estados Unidos. Fala, putz, taxar avião, que já custa uma fortuna, em 50%, inviabiliza totalmente, mata a competitividade. Mas, aí tem um ponto importante. As encomendas são de empresas americanas, a maioria de empresas comerciais, também de executivas, da aviação executiva, mas menos. E todos os aviões mais caros, mesmo da executiva e principalmente da aviação comercial, eles são comprados através de leasing. Então a encomenda é americana, mas na hora da entrega eles falam para a fabricante, fature para a empresa de leasing tal, e ela aluga esse avião para mim. E a maioria das empresas de leasing de avião está na Irlanda, porque a tributação lá é mais baixa. Então, não vai ser avião brasileiro nesse sentido, não vai ter um imposto de importação diretamente, porque vai ser um avião vindo via Irlanda. Né? Aí você vai ter algumas outras empresas, como tipo empresa que faz armas. A gente não podendo vender armas aqui no Brasil, os fabricantes de armas, como Taurus, por exemplo, vendem muito, se não me engano, é mais de 80% para os Estados Unidos. Aí esses vão sentir, mas são coisas locais. Estão falando muito de produtores de mel. Claro, a gente tem que se preocupar com todos, mas são questões que, em termos de economia de um país, não são representativos. Certo? Entendi. Aí um socorro de Ministério da Agricultura, de um BNDES, qualquer coisa assim, tende a resolver essa questão. Diogo, porque de um lado você pega outros exemplos com as negociações que foram feitas com os países. Eu acho que com a China começou com 145% de taxação, o Trump começou ali, foram negociando, que hoje está, acho que 30-10, algo assim. A China também não abriu mão dessa taxação. E aí minha pergunta é, o Brasil consegue, além do diálogo com os Estados Unidos, ter esse tipo de medir os tamanhos e também essa confrontação em relação às tarifas? O que o Brasil poderia tarifar, por exemplo, de forma recíproca aos Estados Unidos ou não? Bom, aí eu deixo primeiro uma pergunta no ar. O Brasil quer negociar com os Estados Unidos? Será que o governo brasileiro está realmente querendo
olhar para a questão como o que é melhor para o Brasil, o que é melhor para a relação com os Estados Unidos, ou tem no governo, lá, especialmente um presidente, vendo uma oportunidade de fazer palanque político antecipado? Eu tenho a impressão que muito mais isso. Sendo isso, toda a negociação fica super prejudicada, eu acho, né? E realmente eu não tenho muita confiança. Até porque também tem outro lado interessante, né? O Brasil tem como maior parceiro, faz uns 10, 12 anos, acho que não, desde 2008, se não me falha a memória, a China. Sim. E a China tem enormes interesses no Brasil também. Eu não tenho dúvida que, a essa altura, já houve conversas no altíssimo escalão entre Brasil e China, dos chineses dizendo, olha, nós estamos com caixa alto. Nós exportamos 3 trilhões e importamos 2 trilhões. Só de saldo de balança comercial, nós temos 1 trilhão aqui. Se precisar de alguma coisa, a gente dá um jeito de socorrer vocês. E aí vamos conversar de commodities e outras coisas. Isso deixa o governo brasileiro mais valente. O que, na minha opinião, é um erro. Porque você não deve crescer no comércio brigando com o outro. Você conhece muito bem comércio, muitíssimo mais que eu. Quer dizer, clientes, quanto mais, melhor. Você não é porque você pegou um cliente muito bom que você vai destratar aquela sua cliente que está há 50, 60 anos entrando no seu comércio porque ela compra pouquinho. Você só vai querer somar, né? Então eu acho essa posição do Brasil ruim, mas eu acho que é um pouco incentivada por esperanças com a China. E Diogo, uma pergunta. A gente vê hoje, nessas relações, o próprio vice-presidente da República, Dr. Geraldo, ser o grande protagonista do diálogo com as empresas brasileiras, americanas, o diálogo com a AmCham. E hoje, pelo que a gente tem olhado e visto nas redes sociais, nos noticiários, o vice-presidente não está tendo essa comunicação com o governo americano. A minha pergunta é, será que teria que ser o presidente da República do Brasil para fazer essa conversa diretamente com o presidente norte-americano, uma relação mais da diplomacia mesmo? Ou você acha que existe um desgaste mesmo entre os dois países, ou é necessário mesmo eu diria que um trabalho melhor nesse sentido da diplomacia brasileira? A diplomacia brasileira teria que trabalhar muito melhor. E aí, um parênteses, eu acho o Itamaraty, nossos diplomatas, de altíssimo nível. Mas quando se tem na presidência um comando que é dissonante, e principalmente nós temos um ministro das Relações Exteriores, como é que eu posso dizer, fictício, né? Que é o Celso Amorim, enquanto nós temos o Mauro Vieira como ministro de verdade, que muitas vezes é deixado de lado na decisão. O Celso Amorim muitas vezes fala na frente. Então, nomear o vice-presidente e o seu ministro dos mais importantes, que é a mesma pessoa, faz todo sentido. Mas você também conhece muito bem o meio empresarial. Quando você delega para um diretor, para um gerente, seja o que for, você garante o apoio para ele, né? Na hora que você delega para ele, fala, olha, vai lá negociar. Enquanto ele está na estrada, indo para visitar o cliente, você está falando mal do seu cliente, o cara vai chegar lá, a primeira coisa que ele vai ouvir é uma bronca ou vai tomar um chá de cadeira na sala de espera por muito tempo. E o que eu acho que o Lula está fazendo é justamente isso. Ele nomeia Geraldo Alckmin, vai para o palanque, faz um discurso contrário ao bom entendimento e ainda fica pensando, talvez, se der certo, eu mostrei que eu sou forte. Se der errado, ele que não fez o trabalho direito. Mas se não tem apoio do seu presidente, o diretor, o gerente, o vice-presidente, não tem força suficiente. A coisa está tão assim desorganizada que esse fim de semana o Mauro Vieira foi para os Estados Unidos, o Geraldo Alckmin mostrou disposição para ir, o Lula até disse que se fosse atendido, ligaria para o Trump. Só que eles esqueceram que o Trump foi passar o fim de semana na Escócia para jogar golfe. Não está nem aí com o Brasil, né? E até segunda-feira não tinha voltado ainda. Então, é totalmente desencontrada a coisa. Eles têm que olhar a agenda do Trump, que me parece também não quer negociar nesse momento. Acho que o Trump realmente está preferindo deixar essa corda esticar um pouco mais ainda. E, Diogo, como é que você vê agora, tem os parlamentares brasileiros, né? O Senado Federal, eu vi também os posts do senador Nelsinho Trade, presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, e ele com uma comitiva grande de
políticos brasileiros foram para os Estados Unidos. Você acha que essas ações do diálogo entre o Congresso Nacional com o Congresso Nacional Americano vão servir de baliza ou vão ajudar nessa colaboração entre os dois países? Acho que serviriam, né? Porque o que nós mandamos para lá, nós não, eles se mandaram, né? É uma salada de senadores, né? Tendo o Nelson Trade chefiando Tereza Cristina e até o astronauta vistos bastante à direita, e também Jacques Wagner juntos, querendo dar um ar de uma comissão unida, mas no fundo não é. Até porque, talvez eles tenham esquecido, mas não só o Congresso brasileiro está em recesso, como o americano também. Agora, então eles foram lá conversar com uma turma que está de férias. Eles saíram cada um para o seu canto, quer dizer, a conversa não vai ser a mesma. Aí eles começaram a dizer, bom, foram na sexta-feira. Sabe, quando você vai numa sexta-feira para ter a primeira reunião no domingo, que quase só valeu uma foto, e depois começar a ter as reuniões a partir da segunda, na Embaixada Brasileira. Ou seja, é um lugar brasileiro onde estão convidando pessoas a falar. Quem vai lá? Vai quem tem muito interesse no Brasil, empresários ou alguns políticos, talvez, mas não gente que vai decidir. Realmente, eu acho que o valor da saída deles é muito pequeno. Acho que é muito mais para fotografia e pelo passeio, de repente até para trocar de celular, já passando no shopping e tal, do que qualquer outra coisa, infelizmente. Diogo, a gente tem aqui um bloco especial no nosso programa para você indicar um livro, um documentário, um filme, mas isso você responde no nosso segundo bloco. E aqui eu vou pedir para a nossa produção soltar a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial Diogo da Luz. Diogo, qual que é o livro que você indicaria para os nossos telespectadores? Olha, já que a gente está falando de relações internacionais, falamos muito de Brasil e Estados Unidos e também de China com o Brasil, que é o maior parceiro econômico, na verdade, eu recomendo um livro do Ricardo Jeromel, que conhece muito da China, que chama O Poder da China, para a gente entender muito melhor o que é aquele país. Que aqui a gente tem um preconceito, na minha opinião, um pouco exagerado, de um país comunista. Comunista sempre é uma imagem ruim, mas a China é autoritária, sem dúvida. Você conhece muito melhor que eu, mas eu vou trazer a visão que eu tenho, especialmente do livro também. Mas muito longe de ser um país comunista e muito longe de ser um país belicista também, que queira dominar, escravizar o mundo. Quer dizer, o que a gente vê na história mais recente, a China não é de briga. Na Primeira Guerra Mundial quase não participou. Na Segunda Guerra Mundial muito mais se defendeu do que atacou. Sim. E agora que eles perceberam, vocês, posso dizer, talvez, perceberam que o comércio, a relação entre os países é uma coisa muito forte, eles entenderam que eles precisam ter um cliente, um consumidor. Então, eu acho que esse livro esclarece muito sobre a China. E uma coisa que é interessante que ele cita no livro, as relações familiares dos chineses são muito parecidas com as dos brasileiros também. E a gente fica com a ideia que eles vão comer criancinhas, uma coisa assim, né? Não, eu voltei agora, né? Diogo, da China. Os meus filhos foram estudar numa escola internacional e a gente vê assim, lá você tem o Tesla, você tem o BYD. Então, o próprio consumidor chinês, ele pode decidir, eu quero comprar um Tesla. Ou eu quero comprar um BYD, ou eu quero comprar eu posso comprar um celular Apple. Então, eu acho que assim, no ponto de vista da economia chinesa, você vê um grande liberalismo. Uma grande liberdade. Você pode ir num restaurante francês, chinês. Então você vê a sociedade chinesa, hoje a economia chinesa crescendo até pela sua escalabilidade, né? E me parece que a ideia da China este ano é crescer 5%. Então você vê que a economia roda, mesmo com os debates dos tarifaços na China com os Estados Unidos, a sociedade vai trabalhando e vai seguindo em frente. E eles também estão buscando novos mercados. Claro. Né? Então, eu acho que o que eles querem agora é fortalecer também os mecanismos internacionais. Como, por exemplo, eu estava falando com uma professora de Direito Internacional da China, ela falou, Thomas, agora não me interessa, a gente estuda tanto a OMC, mas não está servindo para nada.
né? Mas ao mesmo tempo que não está servindo para nada, eles entendem também que esses mecanismos multilaterais e o fortalecimento dos organismos internacionais são fundamentais para o bom comércio internacional. Pois é, você trouxe uma coisa que para mim é de um valor assim gigantesco. A China, com um regime autoritário, e vale dizer que ela cobra tarifas de importação bastante elevadas, né? Com os Estados Unidos parece que estão resolvendo num nível menor agora. Mas mesmo assim, a China que cresce é a porção liberal da China. É aquela que ela não teria muita saída se quisesse ser autoritária demais na economia ou autoritária demais para cima dos outros países, porque ela está vendo que conforme ela vai dando liberdade econômica e muita educação, aí que vem esse crescimento gigantesco, né? Então eu sou muito confiante e acho, só que eu acho principalmente, não é um ou outro. Vamos negociar com a China, vamos negociar com os países africanos, vamos negociar com os Estados Unidos, com a Europa, com todo mundo, com a Argentina. Vamos parar com essa história de não querer conversar direito com a Argentina, que é um parceiro importantíssimo, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. E nosso presidente vai até a Argentina, prefere visitar uma ex-presidente presidiária do que ter uma reunião com o presidente da Argentina dizendo que não sobrou tempo na agenda. Como não sobrou tempo na agenda? Então não fosse fazer a visita a ela. Ou fosse fazer a ela num domingo e não numa quinta-feira, né? Então acho que tem que se relacionar com todos. Mas esse livro vale muito a pena. Diogo, uma questão aqui importante em relação ao nosso tema especial hoje de tarifas. Trump já tinha imposto uma tarifa universal de 10% em abril de 2025. E agora anunciou para o Brasil essa tarifa de 50%. Na sua opinião, essa decisão é puramente política? Essa é uma primeira análise. E por que Trump fez associações entre os processos jurídicos contra o Bolsonaro e essas tarifas? Olha, eu acho que ela tem uma conotação política muito grande, sim. É muito difícil entender exatamente a cabeça do Trump, mas vendo o que ele diz no livro dele e o que ele tem feito ultimamente, indo e voltando, fica a impressão que muitas vezes ele joga uma bomba para assustar as pessoas e depois vai negociando, né? Só que eu estou cada vez mais convencido. Ele elegeu o Brasil como um bode expiatório. Essa possibilidade para mim parece muito grande. Porque não representa tanto economicamente para ele, mas é um país que tem visibilidade, até pelo futebol e outras questões também. É uma economia emergente crescente, sem dúvida, no Ocidente, coisa rara, né? Então ele resolve mostrar que ele joga duro com países que não tiverem bom entendimento com eles. Por exemplo, uma coisa que incomoda muito, e aí eu dou, nesse caso, plena razão aos Estados Unidos. O Brasil deixou de comprar o óleo diesel dos Estados Unidos em grande quantidade para comprar da Rússia desde o início da guerra. Isso também no governo Bolsonaro, vale dizer. E aumentou barbaramente no governo Lula. Muito, muito mesmo. Quer dizer, quintuplicou, se não me engano, o volume de compra de óleo diesel. Por que a gente vai, numa hora dessas, tentar fortalecer a Rússia? Se óleo diesel também é commodity, você pode comprar aqui ou ali. Quer dizer, por que nós vamos fortalecer um país que está invadindo o outro? Esse, para mim, é o grande erro do Brasil, em termos de relações internacionais, e um ponto certo do Trump. Mas eu acho que por essas e outras ele pode manter essa tarifa mais alta e, com isso, negociar com os outros que são muito mais importantes, que têm muito mais volume de importação e exportação do que o Brasil, deixar o Brasil um pouco mais para depois. Diogo, qual que é a sua opinião sobre a lei brasileira de reciprocidade, né? A gente tem aqui a lei 15122 de 2025 que pode ser utilizada como uma resposta a essas tarifas. Você acha que é possível, coerente e plausível? Eu acho essa lei um absurdo sem tamanho. Acho que possível mas não tem pé nem cabeça, não tem lógica. Vamos começar por uma coisa mais simples. A gente sabe muito bem que tem uma quantidade considerável de sul-americanos, de latino-americanos, de brasileiros morando clandestinamente nos Estados Unidos, que vão para lá como turistas e acabam ficando. E os Estados Unidos querem restringir isso. Quantos americanos saíram dos Estados Unidos para vir se instalar aqui de uma maneira não oficial, ou mesmo que oficial? Pouquíssimos. Então por que a gente vai exigir visto deles? A gente quer turista aqui.
essa reciprocidade não faz sentido. E esse conceito de, você pede visto, então também vou pedir visto. Não tem lógica. Da mesma maneira, você cobra um imposto de 50%, o que eu acho errado. E, em compensação, eu vou comprar um imposto de 50% ou de 60% por isso? Não tem o menor sentido. E vale lembrar uma coisa. O Brasil já tem muitas barreiras tarifárias, muito mais que os Estados Unidos. As nossas barreiras não são só os impostos de importação brasileiros, que são altíssimos. Os impostos internos também. Né? Tem os impostos internos, as taxas alfandegárias, e uma coisa que a gente esquece muitas vezes, nossos portos são lentos. E o armazém alfandegado, até que se processe o desembaraço da mercadoria, é muito caro. Então a gente paga, além dos impostos visíveis de importação, o ICMS, ICMS em cima de frete, em cima de seguro. É dessas coisas que eu fico pensando, quantos países cometem essa loucura? Então nós temos um monte desse tipo de barreiras que já dificultam a importação. O Brasil devia, na minha opinião, no lugar de ficar falando em reciprocidade, em contraposição, valentia, olhar e pensar, poxa vida, se até o presidente da República, de um cunho super socialista, veio dizer algumas vezes aí que ele quer menos barreiras, que tal a gente parar e pensar e discutir muito no Congresso? Vamos pegar essa frase do presidente e levar a sério? E vamos quebrar essas barreiras que a gente tem, modernizar fazer trabalho interno primeiro. O trabalho interno é lógico. Você vê o Porto de Santos, o maior porto do Brasil, ele não pode receber navios de certo calado porque não dá conta. Porque o porto tem que ser estatal, controle estatal. Isso é uma barreira, porque fica mais caro trazer container para cá, porque tem que ser navios menores, que consomem proporcionalmente muito mais combustível, né? E a minha pergunta agora, Diogo, você acha que esses efeitos esperados dos preços dos Estados Unidos, como é que vai ser? E se essa medida também fortalece o discurso nacionalista de ambos os lados? Sem dúvida, sem dúvida. O quanto isso fortalece nos Estados Unidos é um pouquinho mais difícil para medir, porque eu não estou lá o tempo inteiro, a gente não vê tanto, mas fica muito claro pelas pesquisas que têm aparecido que o Trump está fazendo um discurso que pega no imaginário das pessoas. Está difícil aqui, o emprego está um pouquinho mais difícil. Aí ele olha para o lado, vê um sujeito que é estrangeiro, vê um presidente dizendo que a culpa é do estrangeiro, é fácil de abraçar esse discurso. Então o americano gosta do populismo também, sem dúvida, e o Trump está sabendo fazer isso. Não acho que seja bom para o médio e longo prazo do país. Agora o Lula está fazendo a mesma coisa aqui. O que ele fez desde que apareceu essa discussão sobre o tarifaço? Falamos agora há pouco, nomeou pessoas do seu governo para ir negociar, mas não deu força suficiente para elas, não deu sinalizações de que elas iam negociar com firmeza e ficou cheio de bravata. Num primeiro momento, fazendo o que me parece fazer sentido. Nós, brasileiros, temos que nos unir. E aí ele começa, mas se ele ameaçar, eu ameaço. Se ele quiser trucar, ele bota o zap que eu mando 6 em cima, não sei o quê, porque truca eu jogo muito bem, coisa e tal. Esquecendo que nem a cervejinha ele foi tomar lá com o Putin e com o Zelensky para acabar com a guerra. Né? Então, essa coisa de ficar trucando, eu acho que pode ser prejudicial até para o próprio Lula e com certeza para o Brasil. Porque se ele tivesse mantido um discurso, na minha opinião, de união do Brasil e dissesse assim para as pessoas, olha, isso vai ser duro para nós vamos passar momentos difíceis, mas vamos nos unir, parar de nos dividir, vamos pensar no que é melhor para o Brasil e vamos enfrentar juntos essa dificuldade. Eu acho que me parece um discurso muito mais adequado ao momento que a gente está vivendo. E, Diogo, como é que você analisa a questão também dessa ingerência, talvez, no poder judiciário brasileiro, né? De negar visto para ministros? Como é que você analisa essas questões também em relação a esses últimos acontecimentos? Bom, o negar visto é absolutamente normal dentro das regras do jogo, porque isso é função do executivo lá nos Estados Unidos. O visto que cada um de nós tem no passaporte, quando é concedido, é dito, a gente quase nunca percebe, mas é dito, qualquer momento ele poderá ser cancelado, mesmo com você em turismo dentro dos Estados Unidos. O visto é válido por 5 a 10 anos, mas ele é
precário. Sabe? É um visto que pode, se não acontecer nada diferente, ele vale até 10 anos. Senão você perde. E o executivo americano tem poderes para, a qualquer momento, caçar o visto. Até aí eu acho que está tranquilo. De qualquer um. De qualquer pessoa, de qualquer um, passaporte diplomático, o que for. Pode pedir para embaixadores se retirarem, tudo isso. Isso é poder do executivo. Agora, para por aí. Quando ele quer interferir na decisão do judiciário brasileiro, falando com o presidente da República, ele está, no mínimo, cometendo um erro ou jogando uma cortina de fumaça, que, na minha opinião, não é saudável. Tem muitas críticas a esse julgamento, mas não é o caso aqui. Mas não é por ter críticas ao julgamento que eu acho que deva fazer caminhos tortuosos para tentar resolver o problema. Diogo, já estamos chegando próximo ao final do nosso programa Contrato Social e a gente queria te dar espaço aqui para fazer as suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer demais a oportunidade dessa ótima conversa que a gente teve aqui, falando de uma coisa que está longe de ser minha especialidade, nem pensar, mas me agrada muito a relação internacional entre os países e deixar aquele meu sonho aqui de que o Brasil use esse momento para acordar, que não seja neste governo, mas que os nossos políticos, a classe política em geral, todos os que pretendem se candidatar o ano que vem, olhem esse momento e percebam o que está acontecendo com a China, por exemplo, que importa 2 trilhões e exporta 3 trilhões. Nós temos um potencial de exportação gigantesco com as nossas commodities agrícolas, as commodities minerais também e produtos manufaturados. Que eles olhem para isso e percebam que o caminho para o Brasil crescer é soltar as rédeas da gente. Sabe? Acho que talvez seja um momento de crise que possa nos fazer acordar e perceber, nossa, se soltarmos as rédeas, se deixarmos os nossos portos na mão dos empreendedores de verdade, deixarmos eles se desenvolverem, fazerem novos portos, facilitarmos o custo do combustível. Veja na aviação, a gente reclama que não tem empresas estrangeiras, mas a gente tem o querosene mais caro do mundo, a gente tem as regras de trabalho mais complexas do mundo, e são os 2 primeiros gastos importantes internos de despesa de uma companhia aérea, e depois a gente tem as empresas de leasing que fazem o contrato em dólar e a gente fica controlando elas em real aqui. Se a gente não soltar as rédeas para todo o empresariado, a gente não vai gerar quantidade de empregos diferentes. De outro lado, vamos olhar para a Argentina. Em tão pouco tempo, o otimismo que está se instalando lá, se o Brasil perceber que essa crise que a gente está vivendo pode ser uma oportunidade, a gente muda isso em pouquíssimo tempo. Vale lembrar, década de 80, o nosso PIB per capita era o maior. Era maior que o dos chineses. Verdade. Hoje em dia é muitíssimo menor. Então, a gente pode, em uma geração, fazer o Brasil virar uma baita potência. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento e agradecer o nosso convidado especial, Diogo da Luz, que deu uma aula aqui. Imagina. Diogo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Contrato Social. Muito obrigado. Ótimo programa, apenas palpites e uma troca de ideias, uma conversa muito boa. Obrigado, muitíssimo obrigado a todos vocês.